Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal Histórias para Fogueira, nosso canal de mitos, mitologia, símbolo, tudo mais o que a gente precisa aprender para melhor aproveitar esse legado que a humanidade tem, né, que são as mitologias do mundo inteiro. Meu nome é Vitor Ariel, eu sou formado em Ciências das Religiões pela UFPB e hoje eu trago para vocês um material bem legal que é inspirado na mitologia árabe, mas não é um mito propriamente dito. Eu vim falar sobre os gênios. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é esquecer essa imagem do gêniozinho na lâmpada com a parte da cintura para baixo ser uma fumacinha, Mil e Uma Noites, Disney, gênio, tudo isso a gente vai jogar fora. Que é uma péssima representação do que são os gênios ou djinns na mitologia árabe. Então, por onde a gente começa? Então, brincadeirinhas à parte, pessoal. O nosso imaginário moderno, ele representa muito mal essa categoria de entidades míticas árabes. A gente acabou... acredito que pelo menos para minha geração, né, foi o gênio do Aladdin, né, foi assim que mais marcou, né, o bichinho azul que realiza desejos. E bem, funciona bem diferente nas Mil e Uma Noites. E aí, uma pessoa queira aprender, queira conhecer, vai se debruçar nas Mil e Uma Noites, vai ver, né, os escravos dos anéis, escravos da lâmpada. Ó que massa, esses gênios têm desejos infinitos, muito melhor que a Disney, isso sim é um gênio de verdade. Só que também é uma péssima fonte, porque inclusive eu vou depois ter um vídeo só sobre isso. As Mil e Uma Noites é uma péssima representação da mitologia árabe, porque a imensa maioria das histórias nem árabe são persas. Foi um cara europeu que começou a coletar essas histórias, começou a vender muito bem na Europa, ele começou a sair atrás de mais história, e reza a lenda inclusive que ele escreveu algumas. Aladdin e o gênio não era árabe, foi o cara que escreveu para vender mais. Ali Baba e os 40 Ladrões, Simba, o Marinheiro. Existe toda uma área da literatura que vai estudar isso e vai perceber que As Mil e Uma Noites não é visto como uma grande obra da literatura árabe. Os árabes não acham que é coisa para criança ler e olhe lá. Então também não serve muito. Então a gente vai ver fontes um pouco mais próximas do que a gente quer ver, né? Quanto mais próximo como o povo, né, via esses espíritos, né? Acho que a melhor forma de classificar eles. Aí a gente chega no nosso segundo problema. Mudou muito a forma com que o povo árabe vê os djinns. Você tem uma reinterpretação pós-islamismo, onde eles são absorvidos, né? Eles são citados no Corão. Você tem uma visão pré-islâmica e que também vai mudando conforme a passagem do tempo. Então, eu vou trazer para vocês mais ou menos essas duas visões, o melhor que eu pude. Tem muita informação contraditória. Os especialistas em estudar essa parte, né, mesmo os teólogos do islamismo, brigam mesmo entre eles sobre se djinn é igual ao ser humano, se é um demônio, se é um anjo, se é um bicho que foi rejeitado por Deus, né, por Allah, no caso deles. Então, assim, até pra galera que é especializada no estudo disso, dá uma bronca. Então, o que o pobre Vitor vai conseguir fazer, né? Mas vamos lá. Então, numa visão pré-islâmica, vai aparecer bastante imagem nesse vídeo que tem, principalmente na época pré-islã, eles eram vistos como algo que a gente poderia traduzir como espíritos. E aí você tinha, que nem Pokémon, um monte de tipo diferente. Então, alguns eram bem fracos, então eles eram só fantasminhas, uma coisa assim bem etérica, bem espiritual. Já outros eram bastante poderosos, né? Como o rei dos gênios, né? Eles tinham uma magia poderosa. Não era uma coisa que você queria ter contra você. Jinn significa aquilo que se esconde. Então eles eram em geral invisíveis para os seres humanos, eles se revelavam como queriam se mostrar. Eles eram criaturas míticas, mas eles não eram totalmente supernaturais. Alguns tomavam forma humanas e nessa forma eles comiam, eles precisavam dormir, beber, eles se reproduziam com gêmeas, fêmeas, por assim dizer. Mas no pré-islão é muito comum eles se apresentarem como animais, né, serpente, cachorro, como esses seres espirituais humanoides ou como tempestades, tanto de raio, trovão, mas como também tempestades de areia, né? Eram djinns malignos, né, por assim dizer, viravam tempestade de areia, atacavam uma caravana, aí soterravam todo mundo, tinha essa forma de ver. Então, assim, existiam vários tipos diferentes, né, todas as cores e elementos, né, possíveis. Eles não eram considerados deuses, mas alguns eram adorados. Então, assim, existem djinns mais famosos que tinham certa idolatria em relação a eles. Nem todos eram bons, nem todos eram maus. Alguns eram mais benignos para os seres humanos, outros não. E existe uma série de classificaçõezinhas que depois eu vou trazer pra gente, tá? Na parte final do vídeo. Djinns, ou gênios, né, eles não são exclusivamente árabes. Vários povos do Oriente Médio tinham, às vezes com um nome um pouquinho diferente, mas tinham essa mesma categoria de seres, de espíritos. Eu vou chamar de espíritos, tá bom, pessoal? Tem muita briga se são espíritos ou não, mas por uma questão de facilidade aqui, né?
esses espíritos, aparece um tipo de criatura muito parecida no judaísmo, em toda essa região do Oriente Médio, né, que pega os países árabes, um pouco Pérsia, aparece esse tipo de criatura, então não é uma coisa exclusiva. E é uma coisa que eu achei fantástica, fizeram um estudo em 2012 e até a Ásia existe a crença em jeans. Fizeram uma pesquisa bem grandona, 15% dos asiáticos acreditam em jeans e fazem rituais para jeans, e no Irã 80% das pessoas acreditam nos jeans. Então assim, é uma mitologia que está super viva, super rica. Tem um monte de iconografia para Islã, né? Lembrando que os islãos eles não permitem, né? Assim como os judeus, a criação de nenhuma imagem. Por isso que até os textos deles, eles desenvolveram muito mais poesia e música, né? Pro culto deles, por assim dizer, do que os cristãos evangélicos. Então assim, tem muita iconografia para cristã, tem um monte de mito, um monte de jin famoso, assim, é uma lista gigante. Existe uma enciclopédia só com os tipos de jeans. E é uma coisa que chegou muito pouco aqui no Oriente, né? Ou pelo menos as visões que eu tive foram essas: As Mil e Uma Noites, Aladdin e algum outro filme, um jogo, um comercial de TV, mas é um folclore riquíssimo do povo árabe. E a gente nunca tinha visto. Eu mesmo aprendi muita coisa nessa pesquisa. Vocês podem ver que eu estou muito instigado, foi um vídeo que eu adorei fazer. Adorei ficar olhando as imagens, né, gente? Tipo, eu amo isso, né? Eu fiz o curso mesmo sabendo que era difícil de ganhar dinheiro com isso, né? Ser professor de ensino religioso, o que é isso? Mas, cara, vale muito a pena quando você encontra esse monte de coisa diferente, ver que é uma coisa que ainda está viva, né? Tá mais vivo que o nosso folclore brasileiro. Quem acredita em Curupira, Boitatá, né? Quem cultua eles, e os árabes continuam com isso. A gente tem influência do Islã, né? De estar, né? no Corão, né? Então é canônico para eles, né? Pelo menos para o árabe que é muçulmano. Lembrando, você pode ser muçulmano, ou seja, ser convertido ao Islã sem ser árabe, você pode ser árabe sem ser muçulmano. Então em algumas regiões, mas assim, numa grande média, metade dessa galera do Oriente Médio ainda acredita nos jeans de alguma forma, né? Ou ainda faz parte assim, dos cultos, dos rituais. Eu acho isso uma coisa muito fantástica. Então, como é que eles são representados, né? Depende muito da época. Atualmente, no pós-islamismo, eles são muito associados a anjos ou a demônios. Então, assim, por exemplo, os esotéricos, eles gostam muito de comparar com anjos, nessa questão da alquimia, né? Tem até umas tabelinhas que você encontra, assim, o nome do anjo no cristianismo e no judaísmo, o planeta, o elemento, né, alquímico, e o nome do jin. Mas os próprios teólogos, né, do islamismo, eles discutem muito se são anjos e demônios, assim, literalmente é uma bronca isso. Alguns vão dizer que eles podem virar anjos ou demônios, dependendo se aceitam ou não Alá. Outros vão dizer que é uma quarta categoria, né, de criaturas. Né? Você tem os seres humanos, anjos, demônios e jins. Aí vocês seguem com a interpretação que vocês acharem mais legal. Como foi essa assimilação, né, dos gênios por parte do islamismo? Então você tem citações a jins no Corão, são 29, se não me falha a memória. E tem uma passagem em que o profeta, né, Maomé vai até as comunidades de jins pregar para eles, né, a palavra de Alá, né, o Islã, e alguns se convertem e outros rejeitam. E aí o islamismo acaba, né, nessa visão de angelizar ou demonicizar, né, os jins. Os que aceitaram, né, viraram anjos, e os que se negaram acabaram virando demônios. É importante notar que no islamismo você tem um conceito, não sei se vou pronunciar direito, chamado fitra, que assim, tanto os seres humanos como os jins, eles não nascem nem crentes nem descrentes da palavra de Alá. Através do livre-arbítrio deles, eles vão se submeter a esse Senhor divino ou não. Então é uma noção um pouco diferente de nós cristãos, por exemplo, que temos o pecado original. Só um parênteses, eu não sou cristão, eu falei nós cristãos por ser provavelmente a cultura de origem do meu público-alvo. Fecha parênteses. Então, eu tentei colocar até clareza para mim, né, no que é essa bagunça, né, dos jins, aqueles que se escondem, né, como eu mostrei para vocês, né, você tem uma visão pré e pós-islamismo, né, o islamismo absorveu, né, devia ser um pouco parecido com a Igreja Católica quando ela absorveu várias festas pré-cristãs, que elas eram tão fortes, estavam tão enraigadas no povo, que eles não tinham como eliminar aquilo, então eles acabaram transformando num feriado católico. Depois a gente pode ter só um vídeo sobre festas católicas que foram absorvidas de outras crenças. Eu humildemente acredito que aconteceu uma coisa muito parecida. Era impossível acabar com essa crença, né, nos jins, então o islamismo deve ter absorvido e transformado nessa visão de anjo, demônio ou uma espécie de outro tipo de ser que por ali habita. E os exegetas não estão de acordo de nada, então fica também isso, né? Fica bastante margem de interpretação. São muitos textos que eles aparecem, né? Tem muito material.
até que é muito fácil, vocês vão ver que eu consegui um monte de imagem que vem de pergaminhos, né? Mostrando vários tipos de jeans, vários personagens, né? Mas eu também trouxe para vocês alguns tipos de jeans que são mais comuns. Não são todos, tá? Tem mais tipos. Se vocês gostarem bastante desse vídeo, eu posso trazer um pouco dos outros. Vai ter mais vídeos de mitologia árabe, não necessariamente sobre jeans, mas vamos ver um pouco. Então, o primeiro tipo é o Jan, que ele é visto um pouco como o gênio mais pebinha. Ele é um espírito de ar que meio que fica ali na vida dele. É considerado o mais fraco dos tipos que tem. Um outro tipo bastante popular são os Ifrits. Eles são jeans de fogo e muito associados a demônios, né, do submundo. Óbvio, eu acredito que esse imaginário foi absorvido, né? Mas eles são, mesmo na época pré-islâmica, eles são associados em geral a espíritos de destruição, de bagunça, eles são agressivos, por assim dizer. Então eles não costumam ser benevolentes para os seres humanos. Inclusive, quem é fã de Final Fantasy vai saber que é uma das invocações, né, do jogo. Tipo, os Ifrits são bastante populares, aparecem muito em jogo, né, como uma forma de demônio, de espírito elemental. É uma coisa que a gente importou. A gente também tem os Ghouls, que é uma espécie de zumbi da mitologia árabe. Eles são jeans associados a cemitérios, a comer carne humana, essa questão do morto-vivo. Eles têm uma coloração bem negra, então eles também são vistos como seres negativos. Vai aparecer uma imagem até de um guerreiro enfrentando um ghoul. Eu devo estar assassinando essas pronúncias, me desculpem, tá, gente? Mas eu não sei falar nada de árabe. Existe um tipo também chamado Marid, que são jeans associados à água. Eles costumam ser assim... alguns jeans eles são vistos como mais bárbaros, menos civilizados, outros são assim mais refinados, né? Talvez até uma coisa parecida com a gente vê os elfos, né? Os Marides eles estariam numa posição bem vista, né? Nessa escala, por assim dizer, evolutiva. Eles costumam ser benevolentes aos seres humanos, eles estão muito associados à magia. Eles são assim jeans bem bonitos, bastante sábios, bastante antigos, eles são meio que uma classe mais alta. E por fim, você tem que são os Malak, que são jeans feitos de luz, e eles são a classe mais associada com anjos. Eles são servos diretos de Alá. Então eles são assim, bem benevolentes, no caso dessa fita, né, eles escolheram obedecer a Alá e se transformaram em seres puros de luz. Então pessoal, esse vídeo eu acho que foi um pouco mais longo, né? Eu tenho tentado fazer os vídeos mais curtos, estava fazendo vídeo de 20, 25 minutos, poucas pessoas estavam assistindo. Mas aqui tinha muito assunto. Eu adorei fazer essa pesquisa, eu aprendi muita coisa também, eu não sabia tanto assim sobre os jeans. Espero que vocês também tenham gostado. Tenham um bom final de domingo e até semana que vem.